todos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2022. O tema do vídeo é tecnologia, filmes e o que fazem no mundo. Existem duas formas de se gravar algo na mente de um ser e também de se aprender de uma maneira mais fácil, que fique gravado fortemente na mente. A primeira forma é quando você primeiramente excita o sistema de um ser, ou seja, alegria, felicidade, que elevem as emoções de um ser. Então, logo após isto, você introduz aquilo no qual você quer gravar, seja algo bom, seja algo ruim, seja positivo, seja negativo, não importa. Qualquer coisa que você quiser gravar, você simplesmente, primeiramente, excita ao máximo e quando estiver no pico, a pessoa estiver extremamente alegre, feliz, emocionada também, então pode-se colocar um comando e aquilo ali ficará gravado fortemente. A outra forma é pelo oposto. Por exemplo, se você colocar muito medo numa pessoa, entristecer, deixar ela muito, ou então muito brava, com raiva, o que for, muito para baixo, por exemplo. E logo após isso colocar um comando, alguma coisa, aquilo ali também ficará gravado firme e forte. Seja algo bom, seja algo ruim. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. E é exatamente aí que entra os filmes. Os filmes, geralmente, acontece exatamente isto. Você pode ou elevar uma pessoa para que ela fique muito alegre, muito emocionada, muito feliz, contagiante, assim, ou então até mesmo chorar no filme. Né? E você pode também entristecer uma pessoa ou deixar ela com muito medo, como nos filmes de terror. E logo após isso você pode colocar qualquer tipo de comando, aquilo ali pode ficar gravado. Esse tipo de comando pode ser muitas vezes explícito ou pode ser também em mensagem subliminar, para que a pessoa às vezes nem sequer perceba e ali está sendo colocados coisas. O lado positivo da coisa é que com isso você pode aprender de uma maneira muitíssimo acelerada. Se você ver filmes que ali, ou então séries, até mesmo desenhos, documentários, aquilo que entreter você e você estiver ali realmente relaxado, né? Se emocionando, feliz com aquilo, você terá um aprendizado muitíssimo mais fácil. Aquilo ali ficará gravado facilmente daquilo que você está vendo. Portanto, uma excelente forma de aprendizado é você assistir filmes, documentários, que, claro, que contém ali coisas com conteúdo, né, de valor, com aquilo que você quer aprender, por exemplo. Portanto, quando ou se excita um sistema ou se deprime um sistema, abre um cenário perfeito para se colocar o que quiser, seja algo bom ou ruim. Você pode até mesmo fazer isso em você mesmo. Por exemplo, imaginando todo o seu corpo em alegria ou em felicidade. Ou colocando uma música, algo que você goste. Né? Ou lembrando de um momento em que marcou a sua vida, né? Que foi um momento muito feliz. E logo em seguida você colocar todos os comandos daquilo que você deseja. Por exemplo, irei me comportar da melhor maneira possível em qualquer situação na vida. Ou terei coragem, empenho, sabedoria em todas as situações da vida. Ou farei o meu melhor em todas as situações da vida. Enfim, você pode escolher qualquer tipo de comando no qual você deseja introduzir em você mesmo e fazer exatamente isso em você. Simplesmente, primeiramente, se elevando, ficando extremamente feliz, alegre. Pode ser com uma música, com uma coisa, ou lembrando de um momento.
e logo em seguida colocando aquele comando que você quer. Também pode ser feito para os estudos. Mesma coisa, se eleva, fique extremamente feliz e logo depois estude aquilo no qual você deseja aprender de uma maneira mais acelerada, que fique mais gravado na sua memória mais fácil e fortemente. Voltando nas questões de filmes, eu já assisti muitíssimos filmes desde muito jovem, né, muito cedo. Uma coisa que eu percebi, que eu acho que eu já vi isso em pelo menos umas centenas de filmes, se não for mais, é que praticamente todos os filmes eles colocam sempre aquele típico drama familiar, no qual o pai trabalha muito, então ele não consegue dar a devida atenção ao filho, e com isso o filho muitas vezes fica rebelde e odeia ele. A mulher também se separa dele devido a essa falta de atenção com o filho e às vezes também com ela. Então se separa dele. Então esse homem fica sozinho, muitas vezes perde também o emprego. Então ele perde o emprego, a mulher, o filho, ficando sozinho e também, além disso, com o sentimento de culpa de que fez algo errado, de que não soube cuidar bem de sua família. Muitas vezes esse papel também inverte, sendo, em vez do pai, a mãe, nessa situação. Esse tipo de drama familiar, eles colocam praticamente em todos os filmes, todos os filmes. Eu acho que eu já vi isso em muitíssimos filmes, nossa, não dá nem para numerar. Porém, vale lembrar que esse tipo de drama familiar é um cisco perto dos sofrimentos que acontecem de fato, sofrimentos reais no mundo. Esse tipo de drama familiar é praticamente nada perto do que acontece no mundo. Eu não sei se, quer dizer, provavelmente os diretores não coloquem coisas que acontecem no mundo mais pesadas por medo, né? Porque isso iria mexer com todo o sistema que está implantado, o status quo no mundo. E muitos que já tentaram fazer isso, mostrar a realidade, né? De algumas coisas que acontecem no mundo, algumas coisas, a maioria foi eliminado depois, de alguma forma. Portanto, todo mundo que mexe com algo que afeta o sistema que está implantado, geralmente acabam com a pessoa muito rapidamente, pois não pode mexer em nada daquilo que está implantado. Existem inúmeras atrocidades que acontecem no mundo, o tempo todo, muitíssimos sofrimentos. Eu citarei apenas algumas coisas que acontecem no mundo. Não posso citar é, muita coisa, não posso citar também muito explicitamente, pois duas coisas podem acontecer, ou até mais, né? Mas umas variáveis que podem acontecer é esse vídeo nem entrar no ar, ou seja, nem ficar no YouTube, por estar passando coisas demais. E também colocaria em risco meu corpo, né? Esse corpo que estou. Mas passarei algumas coisas para você ver mais a fundo isso, você pode fazer suas próprias pesquisas. Por exemplo, o que acontece com as mulheres no mundo, né? Os prostíbulos de lata na Tailândia. Pesquisem sobre isso. Pesquisem as condições em que muitas mulheres estão ali. E as filhas que nascem delas. Já nascem num prostíbulo. Sem condições humanas. Sem condições de higiene. Pesquisem sobre isso. Ou o que fazem com as mulheres na Índia, na qual a mulher ali é uma posse do marido, não tem direito de praticamente nada. No qual há muito pouco tempo atrás
elas tinham que morrer, muitas vezes queimadas, quando o marido morria, pois elas não podiam ficar com a herança. Quanto o contrário, quando elas morriam antes, em vez do marido, o marido já poderia escolher uma outra mulher. Ele não tinha que morrer junto com ela. Mas as mulheres, há muito tempo atrás, muito tempo não, pouco tempo atrás, tinham que morrer quando o seu marido morria na Índia. Fora o que fazem com as crianças no mundo. Pesquisem sobre o que acontece com as meninas. As situações que estão as pessoas na África, por exemplo, vivendo, muitos trabalhando o dia inteiro para ganhar $1, tendo que comer com $1 por dia. Aqui no Brasil também, nas estradas, as mulheres, né, que os homens as compram. Pesquisem aqui na estrada, aqui no Brasil. Pesquisem sobre. As pessoas acham que a escravidão acabou. Não, continua. As pessoas continuam ainda escravizando outras pessoas. Ainda há essa coisa de comprar uma pessoa e possuir ela. E ela ser sua escrava, ainda existe. Pesquisem sobre. Fora isso, a questão dos animais. Matança que é feita com os animais para comer eles. De uma forma brutal. Os índios e outros povos primitivos, quando eles iam comer um animal, antes eles abençoavam ele. E eram extremamente gratos pela vida na qual foi dada para que eles comessem. Hoje em dia existem essas coisas de rodízios e churrascos, as pessoas comem um monte, nem sequer agradecem pela comida. Fora os maltratos com os animais. Ou pegam os animais também para fazer bolsa, fazer pele, fazer casaco. Pegam a pele para fazer casaco, jaquetas, sapatos, carteiras. É a destruição do meio ambiente que está sendo destruído cada dia mais e mais e mais. E não param. Cada vez mais fábricas, mais poluição, mais carros, mais e mais poluição. Veja quanto que a China polui. Veja todo o sistema que o mundo está implantado. As pessoas trabalham para ganhar dinheiro mínimo, mínimo, em condições horríveis, a maioria. Toda essa competição que está implantada. Pesquisem sobre e verão que há trocentos tipos de sofrimentos e coisas que está acontecendo no mundo o tempo todo. O tempo todo. E que, o que eu citei logo no começo, drama familiar, que um pai não deu muita atenção no filho, isso é um cisco, é nada, nada. Portanto, há muitas coisas na qual deveria ser exposto em filmes para mostrar para o mundo. E assim, quem sabe, mostrando, as coisas começariam a mudar. Pois muita gente que vive numa vida confortável, muitas vezes nem sabe o que acontece no mundo, nem sabe.
Existem também as mulheres que ficam em vitrines no Japão. Vitrines. Pesquisem sobre isso. Um filme que eu recomendo, 8mm, com Nicolas Cage. O diretor desse filme, acabaram com ele muito pouco tempo depois dele fazer esse filme. Mas o filme está aí. Assistam esse filme, é uma denúncia das coisas que acontecem no mundo. Assistam, pensem sobre depois, pesquisem sobre o que o filme mostra. O filme é bem forte, chocante, mas é o que acontece de fato no mundo. Pesquisem sobre, procurem saber. Portanto, há milhares de sofrimento acontecendo o tempo todo. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. As pessoas precisam saber das coisas que acontecem e acabar com tudo isso. Aqui na Terra era para ser um grande paraíso, uma grande paz e alegria para todos os seres. A Terra não tem problema algum. O todo fez tudo perfeito. Tudo está perfeito e funcionando. O sol nasce todos os dias. Água em abundância, ar, oxigênio, natureza, animais, alimentos em abundância, tudo em abundância. Não está faltando nada. É o homem com seu ego que causou todos esses danos, no qual todos sentem hoje. Isso pode mudar, basta que queiram, basta querer. Basta querer, pode mudar tudo e todos viverem no paraíso aqui, muito rapidamente. Uma outra coisa que acaba causando muito danos também é a questão da tecnologia. A tecnologia, ela deveria ser usada para o bem, para que todos tivessem uma vida mais confortável, feliz, fácil. Né? Deveria o homem usar a tecnologia, não a tecnologia usar o homem. A tecnologia trouxe aqui trocentos tipos de confortos para o homem. Hoje a vida do homem é muitíssimo mais fácil devido à tecnologia. Porém, quando não se tem um controle do seu uso e se torna um vício, por exemplo, a tecnologia passa a dominar a vida de um ser. Há pessoas, por exemplo, viciadas em jogos, viciadas em ficar vendo televisão, filmes, séries, o tempo todo, por exemplo, ou viciadas em pornografia. Todos esses tipos de vício é como uma droga, no qual você está ali repetindo aquele comportamento vicioso, dia após dia. A forma de acabar com isso é muito simples. É as pessoas ficando conscientes, passando a dominar a tecnologia e não deixar a tecnologia o dominar, usando de uma maneira consciente, equilibrada, usando apenas para que deixe a vida mais confortável, porém não se esquecendo das coisas naturais da vida, sabendo dosar o tempo que passa com tecnologia e o tempo que passa fora, não ficando preso a telas o tempo todo em telas. O homem precisa voltar alguns passos atrás para o mundo natural, né? olhar a natureza, o céu, os pássaros, os animais, olhar menos para a tela, olhar mais para o céu, a vida. Um filme interessante que foi lançado agora há pouco é Não Olhe Para Cima, com Leonardo DiCaprio. Assistam esse filme e reflitam sobre. Extremamente interessante
a mensagem que traz. Assista. Portanto, é muitíssimo fácil. É só você não ser dominado pela tecnologia. Muitíssimo fácil. O celular, quando Steve Jobs começou a trazer essa ideia do smartphone e começaram a vir os iPhones, né? Se você pesquisar e ler o livro branco dele, você verá que ele sempre quis que os celulares, toda a tecnologia da Apple, né, fossem coisas usadas para que as pessoas fizessem grandes invenções, grandes coisas, explorar o máximo do potencial de cada humano com uma tecnologia de ponta que permite isto. Essa sempre foi a ideia da Apple. Tanto que no começo os celulares da Apple, os celulares e até mesmo, acho que o MacBook também, não sei, mas o celular sim, não era nem permitido, por exemplo, acesso a sites pornográficos ou acesso a coisas políticas, pois aquelas tecnologias foram feitas para que a pessoa explorasse e fizesse o máximo, né? O máximo da sua vida. Conseguisse usar uma ferramenta com uma tecnologia de ponta para fazer grandes coisas. E não ser usada para ficar tirando fotinhas, jogando joguinhos, brincando, vendo redes sociais ou vendo pornografia o tempo todo. Não foi esse o intuito. Desde que começou essas coisas, não foi esse o intuito. O intuito é que os seres pegassem uma tecnologia poderosa e fizessem mais da vida. E eu acho que é exatamente assim que deve ser encarado a tecnologia. Você poder usar ela para fazer coisas grandes, fazer mais da vida, conseguir crescer de uma maneira acelerada, estudar de uma maneira acelerada. E não ser uso apenas para vícios, entretenimentos. As tecnologias são usadas praticamente apenas para entretenimento. Tanta tecnologia hoje em dia, e o que fazem com isso? Muito pouco. Portanto, usar as tecnologias que existem para fazer coisas grandes, para se melhorar, evoluir, aproveitando todo esse conforto e tecnologia que existe para crescer mais aceleradamente. Acho que assim seria a coisa mais perfeita e inteligente a se fazer. Mas mesmo assim, sempre com equilíbrio, sabendo dosar o quanto usa de tecnologia. Não esquecendo que devemos focar sempre nas atividades da alma e não nas atividades apenas do corpo, dos sentidos. Atividades da alma seria o quê? A meditação, tudo que é interior. A meditação, o pensar, o estudar. Tudo aquilo que te leva interiormente, dentro de você. Atividades do corpo seriam tudo dos 5 sentidos, por exemplo. Ou seja, o comer, ver, ouvir, cheirar, entretenimentos, diversão. Tudo aquilo que os 5 sentidos podem perceber e fazer seriam atividades do corpo. Porém, para acumularmos tesouros no céu, devemos usar o máximo tempo possível em atividades da alma. É assim que acumulamos verdadeiros tesouros no céu. E o que acontece é o contrário. As pessoas estão usando todo o tempo praticamente em apenas atividades do corpo. Apenas acumulando cada vez com mais entretenimentos, cada vez se divertindo mais. Esquecendo das atividades da alma. Nisso também é preciso haver um equilíbrio, saber o tempo de usar atividades da alma, de pensar, de meditar, de olhar para dentro, e o tempo também de atividades do corpo, tempos de trabalhar, fazer, usar os sentidos, afinal estamos aqui no corpo humano, foi feito também para ser usado, mas a melhor coisa é sempre um equilíbrio, tempo para atividades da alma, tempo para atividades do corpo. Sabendo dosar isto, se torna uma vida
em harmonia, em paz, em alegria. Com isso, o recomendado é que tirar todo dia um tempo para pensar, tempo para meditar. Não usar apenas todo o dia apenas em atividades, fazendo coisas como louco. Isso é estar apenas no mundo e sendo do mundo. É preciso sempre pensar, analisar, refletir, meditar, sempre olhando para dentro, sempre buscando o seu guia, que é o seu eu superior, que é o espírito, buscando a orientação dele, não a orientação do mundo, a orientação do espírito. Ele te guiando o que você deve fazer, qual o próximo passo que deve ir. A melhor coisa é começar o dia, antes de começar o dia, fazer uma meditação, fazer uma oração e sentir o que o espírito te orienta a fazer e assim organizar o seu dia. Não organizar o seu dia apenas com o seu ego, apenas com seus interesses. Isso é ser do mundo. Nisso você não está acumulando tesouros nenhum. Está acumulando tesouros talvez aqui, mas aqui não é a realidade é espiritual. Aqui estamos apenas um período curtíssimo de tempo. A vida é extremamente curta, um corpo biológico. Claro que você pode prolongar isso se você souber como. Com conhecimento dá para se prolongar muito isso. Mas, sem conhecimento, a vida é bem curta. E a realidade última é espiritual. Então todos deveriam, de uma maneira mais inteligente de se viver seria não só acumular tesouros aqui, mas procurar fazer o máximo possível de bem, o máximo possível de atividades da alma, para estar acumulando tesouros no céu. E essa seria a coisa mais sensata de se fazer. Além disso, elevar-se moralmente, né? Sendo uma pessoa mais paciente, calma, amorosa, boa, que não prejudica ninguém, que não faz mal para ninguém, que só ajuda, só procura trazer a paz em todas as circunstâncias, que não tem vícios. Portanto, elevar-se moralmente, praticar atividades da alma, tudo isso você estaria acumulando tesouros nos céus. E esses tesouros são realmente permanentes, não como aqui na Terra, no qual você irá perder tudo depois. Fora isso, gostaria de dizer que no mundo está implantada a competição, a luta, a guerra. Trocentas guerras já feitas, tanta dor e sofrimento já causados. Até hoje, todos vivem uma guerra, a vida é uma grande batalha. Porque está implantada essa crença de que tem que competir com o outro, de que tem que ser melhor que o outro, que tem que levar vantagem, que um ganha e o outro perde. Tudo é uma luta, uma grande competição. Em competição, quando se existe uma competição, todos perdem, todos perdem. Mesmo que você ganhe hoje, amanhã você pode perder. Numa competição, todos perdem hora ou outra. Numa competição não há ganhador. Nunca, nunca há ganhador. Aquele ganhador irá perder depois, pois irá chegar outro, e logo depois outro, e outro, e outro, e outro. E será sempre um ciclo assim, de um ganha e perde. A única forma de todos ganharem é a contribuição. John Nash, matemático, prêmio Nobel, ele já mostrou isso, que a contribuição é a maneira mais eficiente de se viver, no qual todos ganham, todos ganham. Eu assisti um seriado recentemente, Guerras no Brasil, está na Netflix, e lá mostrou que, até mesmo no mundo do crime, quando eles finalmente resolveram fazer organizações criminosas, eles passaram a crescer, a ganhar mais, e além disso, diminuiu
os homicídios no Brasil, diminuiu as mortes. A criminalidade, de certa forma, o que aconteceu? Ela se organizou, passou a contribuir entre si. E com isso, todos começaram a se beneficiar. Todos começaram a ganhar mais, começaram a morrer menos. Ou seja, até mesmo no mundo do crime, quando se há uma união, uma contribuição mútua, todos ganham. Imagina no mundo do bem, do amor, das coisas positivas, fora do crime, como isso pode ser. É extremamente maravilhoso. É preciso que todos entendam isto, que a contribuição é a maneira mais eficiente e inteligente de se viver, na qual todos ganham. Todos vão ter em abundância, todos, com a contribuição. Um mundo organizado assim seria o verdadeiro paraíso, diferente da competição que está instalada, no qual todos perdem. Para se ter um verdadeiro paraíso na Terra, é necessário apenas isso, mudar essa crença de competição para uma crença de contribuição. E todos vivendo assim, contribuindo. Cada um fazendo o que gosta, da melhor forma, coisas positivas, contribuindo. Um contribuindo com o outro. Assim, todos ganhando. Todos ganhando. Todos evoluindo no máximo. Todos tendo abundância. Todos felizes, completos, em harmonia. Em paz. Com isso, não teria por que haver crimes, guerras, nada. Todos estão abundantes, felizes, completos. Como poderia ter qualquer tipo de conflito? Mas para isto, é preciso que todos sejam guiados, não pelos seus egos, pois é o ego que causa guerra, causa conflito. O ego que só pensa em si mesmo e levar vantagem. Todos devem ser guiados pelo Espírito. Aí sim, todos saberiam o que fazer da maneira mais harmoniosa para todos. Então, a paz aconteceria no mundo, sem dúvida nenhuma. Todos vivendo bem. Qualquer planeta evoluído é assim que funciona. É assim que acontece a paz. É extremamente simples disso acontecer. Basta que todos parem de ficar indo atrás apenas do seu ego e passarem a contribuir mais, passarem a fazer mais, dar o seu máximo. Elevando-se também moralmente, sem vícios. Todos fazendo isso, logo aqui seria um verdadeiro paraíso. Um verdadeiro paraíso. Por esse vídeo é só. Espero que tenha passado bastante informação de valor. Pensem sobre o que falei, pesquisem sobre o que falei, reflitam. O destino do planeta sempre vai em caminho da paz, do amor, da harmonia. Isso vai acontecer de qualquer forma, inevitavelmente. Por mais que os seres continuem atrapalhando isso, causando conflitos. Todos vão despertar para o espírito, mudar de vida. E todos serão, sem dúvida nenhuma, alegres, com o espírito lhe guiando, e não seus egos. Muita paz, muita luz, muito amor para todos. Deus abençoe.